Bem, agora na questão 3 a gente vai falar sobre o problema do produtor consumidor em múltiplos threads. A gente sabe que as threads compartilham segmento de datas e compartilham memória. E aqui nessa questão a gente vai falar mais sobre o compartilhamento da memória. A gente vai pensar num buffer que vai ser que está na memória, que vai ser compartilhado por threads produtoras e consumidoras, sendo que as threads produtoras vão adicionar coisas no buffer e as consumidoras vão retirar coisas no buffer. No vídeo, ele usa um exemplo costuma usar bastante o exemplo de quando você vai fazer uma pesquisa na web, porque o browser seria o produtor e os servidores seriam os consumidores. Então, agora, no nosso exemplo, o produtor vai ser um produtor que vai gerar números aleatórios e o consumidor ele vai imprimir esses números na tela. Bem, inicialmente a gente vai ter duas threads e a gente vai ter aqui o nosso buffer, que ele pode colocar pode conter até 10 itens. Aqui no nosso código a gente tem aqui a declaração das threads, aqui a gente vai criar a thread produtora e aqui a gente vai criar a consumidora. E, bem, inicialmente a gente vai ter uma produtora e uma thread consumidora. E aí no decorrer do vídeo a gente vai fazer algumas alterações para ver, por exemplo, além de ver como esse compartilhamento do buffer é feito, a gente também vai ver se a gente colocar mais consumidor ou mais produtor, o que vai acontecer. E também como melhorar isso, como lidar com esse desafio de compartilhamento de memória. Então aqui a gente pode ver que vai ter uma produtora e uma consumidora e rodando o programa a gente percebe que a gente imprimiu um número, até então tá tudo ok, got 6, né? Que é o que a gente printou aqui, ou seja, produziu o número aleatório e foi printado sem grandes problemas. Porém, a gente sabe que essa tendência de produzir e consumir não é uma coisa que costuma acontecer apenas uma vez. Se você pensar, por exemplo, no browser, quando você vai fazer a sua pesquisa na web, você costuma acessar vários sites, então não acontece só uma vez. Essa coisa de produzir e consumir vai acontecendo várias vezes. Então é por isso que a gente vai colocar um while para ver como é que fica isso de não ter apenas uma vez isso acontecendo, de produzindo e consumindo. A gente vai... Vou rodar aqui agora. E a gente teve um segfault. Isso aconteceu porque no nosso buffer a gente tinha um tamanho 10, então a gente podia ter até 10 itens. Porém, como a gente não fez nenhum tratamento para gerar várias threads e produzir e consumir, em um dado momento pode ter produzido mais que 10 ou pode ter consumido a ponto de ter menos que 0. A gente não fez nenhum tratamento, é por isso que deu o segfault. E agora a gente vai pensar em formas de como resolver esse problema. Antes da gente resolver o problema do acesso indevido, por causa do tamanho do buffer, a gente também tem um outro problema. A gente sabe que as threads, os produtores e os consumidores, os produtores estão incrementando o count e os consumidores estão decrementando. Porém, a gente não fez nenhum tratamento desse incremento, desse decremento ser em tempos diferentes, porque se você tenta incrementar a variável e você tenta decrementar ao mesmo tempo, é problemático. Então, a gente tem que fazer um tratamento disso. A solução para isso, a gente vai usar um multiplexador. A gente já usou
A gente já estudou o multiplexador e a ideia dele é ter uma chave de seleção que só deixaria passar um, digamos, sinal por vez. Então, a partir dessa ideia, a gente declararia o mutex aqui. Aqui, nessa primeira parte, a gente só deixaria o produtor acessar o buffer. Aí aqui a gente faz um unlock. E aqui, da mesma maneira, a partir dessa linha, só o consumidor acessaria o buffer. E aqui, aí, nessa linha, outra thread poderia acessar o buffer. Então, a gente vai rodar agora, de novo. Porém, vai continuar dando segfault, porque o multiplexador seria para resolver esse incremento e o decremento do count simultaneamente, mas o acesso indevido de, por exemplo, a gente não verificar se já tem 10 itens no buffer, por exemplo, a gente ainda não resolveu. Então, rodando aqui, a gente ainda continua com o segfault, que o multiplexador ele não resolve isso a questão de você verificar se já tem 10 elementos, se vai produzir mais, ou se tem 0 elementos, mesmo assim você quer consumir, o multiplexador não faz essa verificação. A forma mais simples de ver isso seria com um if. Então, por exemplo, aqui no produtor, a gente só pode produzir se o buffer tiver menos que 10 elementos. E no consumidor, a gente só pode consumir se tiver mais que 0 elementos. Então, aqui, a gente roda de novo. E bem, a gente percebe que a gente teve vários -1. Isso aconteceu por causa de que a gente inicializou a variável com -1 e a gente colocou o print fora do if. Então, mesmo quando o buffer não estava consumindo nenhum item, ainda assim a gente colocou para printar o valor. Porém, a gente percebe que foram printou muito elemento -1. E isso é problemático, porque nesses prints, a CPU ela teve um ciclo de CPU, mas que não aconteceu propriamente nada. Então, isso é ruim. A gente tem que arranjar uma forma de tratar isso. E um outro problema que a gente ainda que eu vou falar agora, é assim, aqui a gente só colocou para poder produzir quando tivesse menos que 10. Mas, por exemplo, digamos, voltando para o exemplo da pesquisa na web. Na verdade, nem isso. No vídeo, ele estava falando sobre você fazer, por exemplo, um request no seu banco. E aí não poder... O que acontece com esse request? Você simplesmente barraria ele? O que acontece com essa informação? A gente estaria perdendo a informação. Então, a gente não é a melhor solução, longe disso, mas colocando um else, aqui, a gente pode ver o tanto de coisa de informação que a gente está perdendo. Então, vou rodar de novo. Olha só, muita informação perdida. E a gente tem que arranjar uma solução para isso. A solução que a gente vai utilizar para isso é o uso dos semáforos. Os semáforos, eles têm um nome bastante sugestivo, né? Então, por exemplo, se você tem um produtor e ele quer produzir, mas o buffer ele já está cheio, você pode usar um semáforo para falar, espera um pouco, e aí depois de determinado momento você pode produzir. Então, a gente também vai utilizar um outro método, que também é o post, que daqui a pouco eu já vou falar. Mas os semáforos, aqui a gente vai utilizar 2.
eles vão armazenar, digamos, o número de itens full e empty, assim. Por exemplo, aqui no nosso buffer, a gente tem um determinado quantitativo de itens, mas, por exemplo, aqui eu pintei de preto o que representaria os itens full. Então, por exemplo, se a gente considerasse que o nosso buffer tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente teria que só poderia produzir agora 1, 2, 3. Só tem espaço para produzir mais 3 itens, digamos. Então, o semáforo full vai dizer que tem 3 e o empty vai dizer que, aqui no caso, também tem 3. Então, a gente vai utilizar esses semáforos para tanto os produtores quanto os consumidores saberem quando eles podem produzir e quando eles podem consumir. E depois que eles produzirem e eles consumirem, eles também vão indicar isso no semáforo, como eu vou mostrar aqui. Aqui no código, a gente vai declarar 2 semáforos. E inicialmente, a gente tem que o buffer ele estaria todo vazio, então os 10 itens estão vazios. Aqui no desenho eu tenho 3 itens já full, mas foi uma forma de exemplificar. Então aqui todos os itens estão vazios e você não tem nenhum item cheio. Então por isso que aqui está 0. Então aqui tem a declaração dos semáforos e nas threads eles ficariam assim. O produtor, ele olha o semáforo empty, porque o produtor, ele quer olhar se há itens empty, ou seja, se ele tem espaço para poder produzir. Então, esse método sem-wait, ele vai decrementar o empty, o semáforo do empty, e esperar ter pelo menos um item empty. Ele faz esse decremento porque o produtor ele vai produzir, então é lógico que o sem empty ele vai diminuir em uma unidade. E o produtor ele tem que esperar o sem wait ser pelo menos 1, porque ele tem que ter pelo menos um espaço vazio para poder produzir. E outra coisa, né, eu tô falando bastante de itens, mas é uma questão meramente de fala, assim, de explicar o buffer. Nesse código aqui, o produtor ele está produzindo números. Está produzindo números e o nosso consumidor está printando esses números na tela. Aqui, voltando, depois que a gente adiciona o número no buffer, a gente tem o método do post, que o produtor vai incrementar em 1 o semáforo do full, porque ele produziu um item, um número, e então ele incrementa o semáforo do full. No consumidor, a gente tem algo semelhante. O consumidor, ele vai olhar o semáforo do full, então ele vai decrementar um item do full e ele vai esperar ter pelo menos um item full, porque se tem um item full, a gente pode consumir esse item, consumir esse número e printar ele na tela. E quando a gente consumir o número, esse número que está no buffer, a gente vai usar o método semPost para incrementar o semáforo empty, porque a gente consumiu um número, então a gente incrementa o empty. E aqui a gente tá pintando na tela, né? Olhando o código assim, a gente percebe que esse else ele nunca vai acontecer se o semáforo funcionar, e também não vai imprimir os números vazios, o número vazio não, o número -1, porque em teoria o semáforo ele vai esperar ter pelo menos um full, então não vai printar -1 e também não cairia nesse caso de perder informação. Agora a gente vai rodar para ver se o semáforo está funcionando. Como a gente pode perceber, não tem nenhum -1 e também não tem nenhum print de script. Então, está funcionando.
Já que o semáforo está funcionando, eu coloquei como comentário os ifs, porque eles já não são necessários. Então, o print do skip já também tá comentado. E se a gente colocar no código para um sleep, no produtor e no consumidor, para facilitar a visualização, vai produzir e vai consumir depois de 1 segundo. Então, fazendo isso, rodando o programa aqui, imprime um número por vez. Aqui era do anterior. Tá imprimindo um por vez, como a gente pode ver. Se a gente comentar o print o sleep no produtor e deixar apenas no consumidor, isso vai continuar acontecendo, só vai imprimir o número a cada 1 segundo. Porque apesar do produtor estar produzindo várias e várias vezes, o consumidor ele só consegue consumir depois de 1 segundo. Então, se a gente rodar de novo, mesma coisa. E se a gente comentar aqui e descomentar aqui, continua acontecendo a mesma coisa. Aqui, até então, a gente tinha duas threads. Se a gente colocar o número de threads para 8, então a gente ainda está com o if sendo metade das threads produtoras e metade das threads consumidoras, e a gente deixar nesse mesmo formato de só poder, depois de um segundo, só poder printar na tela, a gente vai ver agora que a gente vai ter printado na tela 4 threads por vez, 4 números por vez, né? Como tá acontecendo agora. E se a gente mudar o if, ou seja, se a gente fizer um desbalanceamento, por exemplo, colocar aqui i maior do que 0, a gente vai ter um consumidor e 7 produtores. Só que aí vai ser printado 7 números por vez. Como tá acontecendo. Então, dessa forma a gente consegue perceber que mesmo a gente fazendo um desbalanceamento de produtores e consumidores, os semáforos, eles conseguem resolver boa parte do problema. E, bem, isso, né? Nesse exercício a gente estudou um pouco sobre o problema do produtor-consumidor e vimos algumas soluções. O semáforo ainda não é a melhor solução, mas serve para a gente aprender um pouco. Então, bem, isso.